naturalmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno dos teus passos aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabrunhado ou insubmisso? De outras vezes, pedes o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais, mas ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio e o conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição de cólera ou de desânimo? A indignação rara, quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviços de elevação. Contudo, a indignação diária, a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos, é um hábito pernicioso de consequências imprevisíveis. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante que entorpece e destrói. E que falar da maledicência ou da inutilidade com as quais despendes tempo valioso e longo em conversações infrutíferas, extinguindo as tuas forças? Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico se não sabes calar, nem desculpar, se não ajudas, nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem sequer procuras harmonia com os homens? Por mais se apressem socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprevidente de um suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar, a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso, e lembra-te de que serás, agora ou depois, reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a nossa própria consciência. Foge à brutalidade. Enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com a sabedoria, pelo estudo e pela meditação. Não mexas o teu caminho. Serve sempre. Trabalha na extensão do bem. Guarda lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que se cultivas a oração da fé viva em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. E agora que estamos todos, vamos então fechar os nossos olhos, respirar fundo, concentrar o nosso pensamento, libertar-nos dos nossos problemas do dia a dia. E então, focar-nos na figura do nosso querido Mestre, Jesus. Vamos pedir-lhe que nos auxilie, que nos abençoe por tudo aquilo que nos tem dado, por todas as oportunidades que nos têm sido dadas, para ao longo desta vida termos o conhecimento
e a capacidade de entender as mensagens que Jesus nos deixou. Estamos muito gratos por isso, querido Mestre. Pedimos também ao nosso Pai, ao Criador de todo o Universo, que abençoe toda a humanidade, que nestes tempos tão conturbados que o planeta passa, abençoe toda a humanidade. Todos aqueles que ainda não foram capazes de entender que o caminho que leva ao bem, à caridade e fundamentalmente ao amor universal, que será certamente a chave de todos os problemas. Pedimos por todos aqueles que sofrem nos dois planos da vida, crianças, adultos, jovens que iniciam a sua vida com problemas, com adversidades que têm que vencer. A nós, todos os que estamos aqui hoje, os trabalhadores desta casa, as nossas famílias, os nossos amigos, todos aqueles com quem contactamos no dia a dia e, sobretudo, aqueles que no plano espiritual nos dão todo o apoio, os nossos benfeitores, os nossos anjos da guarda, que sempre atentos nos vão intuindo para seguirmos o melhor caminho, aquele que nos leva até Deus. Pedimos autorização, então, querido Mestre, para dar início aos trabalhos de hoje. E fiques connosco, hoje e todos os dias da nossa vida. Muito obrigada. Fazer uma projeção da minha voz. Ora bom, eu tenho aqui trouxe este poema de Chico Xavier e vou ler porque achei muito bonito. Então é assim: Quem ama é o título do poema. Ok? Perfeito. Quem ama nada exige, perdoa sem traçar condições, sacrifica-se pela felicidade alheia, renuncia com alegria ao que mais deseja, não espera reconhecimento, serve sem cansaço, apaga-se para que outros brilhem, silencia as aflições ocultando as próprias lágrimas, retribui o mal com o bem, é sempre o mesmo em qualquer situação, vive para ser útil aos semelhantes, agradece a cruz que leva sobre os ombros, fala esclarecendo e ouve compreendendo, crê na verdade e procura ser justo. Quem ama, qual o samaritano anónimo da parábola do Mestre, levanta os caídos da estrada, balsamiza-lhes as chagas, abraça-os fraternalmente e segue adiante. Então, hoje vamos continuar a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Ainda estamos naquela primeira fase da introdução e o tema que vamos abordar hoje é Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo.
introdução e esta chamada de atenção para que Sócrates, como veremos mais adiante, não deixou nada escrito, foi sim o seu discípulo Platão que escreveu tudo aquilo que Sócrates falou. É muito interessante porque vamos ver que eles de facto são os que preconizam, é assim uma espécie de primeira verdade que é dita, diferente de tudo aquilo que era acreditado na altura, e que abre as portas, digamos assim, para outra forma de pensar. Então é sobre isso que este capítulo, este subcapítulo fala. E Allan Kardec diz uma coisa fundamental. Isto não dá nada hoje. As grandes ideias jamais irrompem súbito. Portanto, isto é o que nós vamos ver que Allan Kardec vai desenvolvendo ao longo deste subcapítulo, como disse. As grandes ideias jamais irrompem de súbito. As que assentram sobre a verdade sempre têm precursores que lhe preparam os caminhos. Isto faz todo sentido, não é? Porque quando nós, ainda hoje, recebemos assim, perdoa-me a expressão, de chofre, qualquer coisa de novo, a nossa primeira reação é colocar-nos de pé atrás, desconfiarmos. Mas afinal, o que é isto? De onde é que vem? Agora, se essa ideia for introduzida lentamente, nós como que nos vamos habituando a esta nova visão das coisas e então vamos aceitando gradualmente, sobretudo quando são pessoas que nos inspiram confiança e toda a confiança e das quais até do ponto de vista intelectual as admiramos. Então diz Kardec, as que assentam sobre a verdade têm sempre precursores que lhes preparam os caminhos. Depois, chegando o tempo, Deus envia um homem com a missão de resumir, ordenar, completar os elementos esparsos, de reuni-los em corpo de doutrina. É claro que isto também se pode aplicar ao próprio Kardec, certo? Porque foi ele que de facto fez esse trabalho fantástico de fazer. Ele foi, como sabem, o codificador da doutrina espírita. Não surgindo bruscamente, a ideia ao aparecer encontra espíritos dispostos a aceitá-la. Tal o que se deu com a ideia cristã, que foi pressentida muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, tendo por principais precursores Sócrates e Platão. Já na outra aula atrás falamos sobre os essênios, que era assim um povo que se dedicava bastante ao estudo e que muitos autores consideram que Jesus foi beber a doutrina cristã, de facto, à forma deste povo, mas não. Depois concluiu-se que, de facto, não era isso que acontecia. Agora, o que interessa aqui é que, realmente, se nós lermos isto, dá a ideia que as coisas que foram assim aparecendo, mas isto foi tudo estudado na espiritualidade. Não é por acaso que aparecem estes espíritos, como Sócrates e Platão, já preparados para compreender e para divulgar essa ideia. Portanto, tudo isto faz parte de uma grande organização, porque Deus entendeu que estaria na hora de haver uma mudança na humanidade. Então vamos lá ver, de uma forma resumida, porque este capítulo é um bocadinho grande, quais são as semelhanças entre Sócrates e Jesus. Em primeiro lugar, Sócrates nada escreveu,
ou pelo menos nenhum escrito deixou, certo? Combateu os preconceitos religiosos vigentes ao proclamar o dogma da unidade de Deus, da imortalidade da alma e da vida futura. Vamos pensar que Sócrates nasceu 500 anos, mais ou menos, 469, mais propriamente, antes de Cristo. E vejam só o que é que ele já proclamava, o que é que ele já ensinava. A unidade de Deus, quando na altura era o paganismo, não é? Digamos que a religião, se é que se pode chamar assim, mas eram os deuses e sobretudo os deuses ligados à natureza, e a mitologia grega fala muito bem sobre isso. A imortalidade da alma. Os deuses eram imortais, lembra-se? E da vida futura. Portanto, já se falava, Sócrates já falava nisso tudo. Escrevemos aqui a palavra dogma, porque nós, no Espiritismo, falamos de dogma com um sentido diferente daquele dogma que, por exemplo, é abordado no catolicismo. No catolicismo é algo que é para aceitar, não há discussão. É uma ideia que se aceita, sem discussão. Enquanto que aqui é diferente, falamos aqui de dogma como sendo um termo que deriva do verbo dokeo, que significa opinar, parecer, é um juízo pessoal sobre algo. Portanto, o sentido é completamente diferente. Entenderam bem? Pronto. Então, Sócrates combateu aquilo que na altura se entendia ser o correto e, vítima do fanatismo daqueles que defendiam acerrimamente as ideias, teve a morte dos criminosos por ter atacado as crenças que encontrou e colocado a virtude real acima da hipocrisia. Portanto, ele acreditava naquilo e defendia com a sua própria vida e, por isso, acabou por morrer, como sabem, obrigado a beber um veneno, cicuta. Mas há muitos que consideram que esta comparação entre Sócrates e Jesus é uma profanação. E entendem que não pode haver paridade entre a doutrina de um pagão com a do Cristo. E então, Allan Kardec diz a esses que acham que acham mal, digamos assim, esta comparação, diremos que a doutrina de Sócrates combate o paganismo, pois se nós acabamos de dizer que ele acreditava num Deus único, certo? Algo que estava muito acima dos deuses pagãos que prestavam muitas, até nos templos da altura, toda a mitologia grega é interessantíssima e eu convido-vos a ler, porque é interessante. Não há dúvida que é a história que se repete. A história repete-se e é interessante ver que esta evolução das ideias trazidas por Jesus e depois completadas pelo Espiritismo, como vamos ver, é de facto o pilar da doutrina em que acreditamos. Portanto, a doutrina de Sócrates combate o paganismo, a doutrina de Jesus é mais completa, é depurada e não tem nada a ver, não tem nada a perder com a comparação, porque a grandeza da missão divina do Cristo não pode nunca ser diminuída, não é? E, quer queiramos, quer não, são factos históricos que temos que admitir. Ouvem bem lá atrás agora? Mais ou menos. Julgamos conveniente, diz Kardec, resumir aqui os pontos de maior relevo para mostrar a concordância entre a doutrina de Sócrates e os princípios do cristianismo. Então vamos analisar e estudar várias citações, não é? Para entendermos bem essa doutrina de Sócrates. Vamos fazer então aqui um pequeno resumo.
E temos esta primeira frase. O homem é uma alma encarnada. Sócrates, 500 anos antes de Cristo. Antes da sua encarnação, a alma existia unida às primordiais ideias do verdadeiro, do bem e do belo. A alma. Encarnando a alma, separa-se destas ideias do verdadeiro, do bem, do belo e, recordando o seu passado, é mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar a ele. Isto é interessante, não é? Vamos ver o que Allan Kardec, porque ficamos mais esclarecidos com a resposta de Kardec. Diz Kardec que enuncia claramente a distinção e a independência entre o princípio inteligente e o princípio material. Não é? Portanto, nós temos, como sabem, a formação, digamos assim, aquela trindade universal, não é? Em que temos Deus, princípio inteligente e a matéria no seu bruto, a matéria, no sentido literal do termo, não é? E é, de facto, dessa junção entre o princípio inteligente e a matéria que se forma o espírito. E aqui há, e convém nós termos em atenção a isso, que alma e espírito são entendidos de forma semelhante, indistinta. Aqui não há distinção entre espírito e alma. Nós, na doutrina espírita, separamos a alma dizendo que a alma é o espírito encarnado. Portanto, é preciso atender a estas definições para depois não haver confusão quando estivermos a ler e a analisar o que nos diz Kardec. Portanto, enuncia claramente a distinção, já vimos, é a doutrina da pré-existência da alma, da vaga intuição que ela, a alma, guarda de um outro mundo a que aspira, da sobrevivência da alma ao corpo, da saída do mundo espiritual para encarnar e da sua volta a esse mesmo mundo após a morte. Portanto, isto é a reencarnação, certo? Ele fala aqui, Sócrates, fala da reencarnação. E depois Allan Kardec diz assim: finalmente é o germen da doutrina dos anjos decaídos. Não há nada como uma curiosidade científica. Mas que é isto da teoria dos anjos decaídos? A teoria dos anjos decaídos simboliza a luta entre o bem e o mal. E no cristianismo é geralmente associada a uma figura, a Satanás, que também se chama Lúcifer. Então quem era Lúcifer? Era um arcanjo, portanto um anjo já de grande elevação, de grande beleza e poder, mas tinha um senão. Queria ser igual a Deus e era bastante orgulhoso. E então rebelou-se. E ele e outros anjos que os seguiram foram expulsos do céu. E esta expulsão é frequentemente representada por uma batalha. Lá está a batalha, por isso é que simboliza o bem e o mal. Por uma batalha de anjos bons, cujo arcanjo Miguel, digamos que liderava, e os anjos rebeldes, liderados por Lúcifer. O mal foi derrotado, Lúcifer e os anjos caíram à terra ou ao inferno. Daí a teoria dos anjos decaídos. Isto é só um à parte que achei interessante. Portanto, toda a vida nós temos, e isso até é representado ainda hoje em dia em imensos filmes, até em filmes infantis, esta luta constante entre o bem e o mal. Quando quiserem interromper, façam favor. Levantem a mão.
Bom, vamos então para a segunda ideia que Sócrates nos traz. A alma transvia-se e perturba-se quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto, porque se prende a coisas que estão, pela sua natureza, sujeitas a mudanças. Certo? Então nós sabemos que a alma é imortal, imaterial. E estamos aqui a dizer que quando a alma se junta ao corpo, como que perde essas virtudes e transvia-se, sai do caminho do bem, não é? E perde-se. Quando contempla a sua própria essência, a alma dirige-se para aquilo que é puro, eterno e imortal. E permanece aí ligada o tempo que puder. Porque, de facto, esse é o verdadeiro local onde habita a alma, ou seja, a vida espiritual. Cessam então os seus extravios, pois está unida ao que é imutável. Portanto, a vida terrena é apenas uma passagem, nós sabemos disso pelo estudo do Espiritismo. E diz Sócrates, é esse estado da alma, quando ela contempla a sua própria essência e está focada naquilo que é puro, eterno e imortal, é esse estado de alma que se chama sabedoria. Diz Allan Kardec, assim ilude-se a si mesmo o homem que considera as coisas do ponto de vista material. Para as apreciar com justeza, tem que as ver do alto, isto é, do ponto de vista espiritual. Certo? Aquele que está de posse da verdadeira sabedoria tem de isolar a alma do corpo para ver com os olhos do espírito. É o que ensina o Espiritismo. Portanto, nós, com este corpo, que nada mais é do que uma matéria grosseira, estamos, digamos que, não diria impedir, porque acho a palavra forte, mas estamos a modificar, digamos assim, a alterar a visão da alma. Porque estamos a fazer passar, através de uma matéria organizada de forma diferente, com sentidos como os olhos, o tato, o paladar, o olfato, e isso condiciona a visão do mundo, certo? Quando a alma se desprende do corpo, esses pequenos sentidos transformam-se num sentido enorme, maior, generalizado, que permite à alma ter uma visão muito alargada, não só do presente, como do passado e do futuro. E, portanto, é isso que se refere a Allan Kardec ao dizer que, como se fosse do alto de uma montanha, não é? No estado já de alma na vida espiritual, nós temos uma visão completamente diferente da que temos como espíritos encarnados. Fiz-me entender? Terceiro ponto. Enquanto tivermos o nosso corpo e a alma estiver mergulhada nessa corrupção, portanto, vejam só, nunca possuiremos o objeto dos nossos desejos, que é a verdade. Portanto, com efeito, o corpo material suscita-nos 1000 obstáculos. Porquê? Porque nos enche de desejos, de apetites, de temores, de 1000 quimeras e de 1000 tolices. Com o corpo torna-se impossível ser ajuizado, sequer por um instante. Portanto, Sócrates considera que enquanto nós tivermos a nossa alma encarnada neste corpo físico, não podemos ou teremos muitíssima dificuldade em ver aquilo que é a verdade, que foi sempre a busca de todos os filósofos, tanto da antiguidade como dos tempos modernos,
e atuais. Continua a doutrina de Sócrates. Se enquanto a alma está ligada ao corpo, não nos é possível conhecer puramente coisa alguma, só temos de duas uma. Ou jamais conheceremos a verdade, ou só a conheceremos após a morte. Porquê? Outra vez, pelo mesmo motivo. Portanto, isto é o desenvolver da mesma ideia. Libertos da loucura do corpo, conversaremos então com homens igualmente libertos e conheceremos por nós mesmos a essência das coisas. Portanto, libertos dessa matéria grosseira, podemos, na vida espiritual, encontrar-nos com outros espíritos como nós, que vão e então assim ensinar-nos aquilo que nós pretendemos saber, que é a verdade. Diz Kardec, estão aí os princípios das faculdades da alma obscurecidas pelo corpo material e o da expansão dessas faculdades depois da morte, como já vimos. Mas atenção que trata-se aqui apenas de almas já depuradas. O mesmo não se dá com almas impuras. Portanto, para isto já é preciso que as almas tenham alguma evolução do ponto de vista moral, que é o mais importante. E continua Sócrates. A alma impura, portanto, até agora falamos de almas puras e depuradas, agora estamos a falar da alma impura. Encontra-se oprimida e é novamente arrastada para o mundo visível pelo horror do que é invisível e imaterial. Portanto, uma alma que ainda não teve aquela evolução necessária, que ainda não se esforçou para ter para se transformar, até tem horror ao que é imaterial. Porquê? Porque não compreende. Porque não entendeu. Porque ainda é necessário que aprenda a ter esta visão diferente das coisas. Então, diz Sócrates, vagueia em torno dos túmulos, junto aos quais já se têm visto tenebrosos fantasmas. É curioso os quais devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo sem estarem ainda inteiramente puras. Aquelas que ainda conservam alguma coisa de material, o que as torna perceptíveis à vista humana. Imaginem a quantidade de filmes e de histórias que foram beber aqui a esta frase tão curiosa, não é? Que as almas impuras andam à volta dos cemitérios a vaguear. É muito curioso isto. Mas, de facto, isto é verdade. Porquê? Porque as almas, digamos assim, os espíritos inferiores, não é? Andam muito mais próximos de nós, estão muito mais próximos da crosta do que aqueles mais elevados. Portanto, isto é perfeitamente admitido pelo Espiritismo e até existem imensos exemplos de mensagens através da mediunidade de alguns que dizem exatamente isto, não é? Os espíritos inferiores estão muito mais próximos de nós porque têm características semelhantes às nossas, não é? Ainda estão muito materializados. Ainda estão muito ligados às paixões terrenas e, portanto, dificilmente, se mantiverem assim, se poderão evoluir. E então andam pelos cemitérios. Gostei desta ideia. Não são as almas dos bons que andam nos cemitérios, atenção, reparem bem nisto, mas sim as almas dos maus, que se veem forçadas a vaguear por esses lugares, perdão, onde arrastam consigo as penas da primeira vida que tiveram e por onde continuam a vaguear até que os apetites inerentes à forma material de que se revestiram as conduzam ao corpo. Portanto, eles andam ali a vaguear até que os seus benfeitores lhes deem uma nova oportunidade de se redimirem das penas que cometeram na vida anterior e possam então voltar a um corpo. Tudo isto faz sentido na doutrina espírita, certo? Isto é
de novo, a reencarnação. Ora cá, diz então Allan Kardec. Não somente o princípio da reencarnação se acha aqui claramente expresso, mas também o estado das almas que se mantêm sob o jugo da matéria, lá está, aqueles que não conseguiram desapegar-se dos bens, não é? Dos bens materiais. Mais ainda, no tópico acima, diz que a reencarnação num corpo material é consequência da impureza da alma, enquanto as almas purificadas se encontram isentas de reencarnar. Então este ponto é importante que nós refletirmos sobre ele. Portanto, o que é que quer dizer aqui? Significa que nós, espíritos, reencarnamos exatamente para termos oportunidade de nos aperfeiçoar. E à medida que nas diferentes reencarnações vamos, através de provas que superamos, vamos aprendendo e então na reencarnação seguinte vamos sendo melhores e assim sucessivamente até já não necessitarmos de reencarnação nenhuma. E então quando não necessitarmos disso, somos espíritos puros. É o que nos espera a todos. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas é uma inevitabilidade. Consegui dizer direito. O Espiritismo diz o mesmo, acrescentando apenas que a alma que tomou boas resoluções na erraticidade, portanto, enquanto estava no mundo espiritual, e que possui conhecimentos adquiridos, traz ao renascer menos defeitos, mais virtudes e ideias intuitivas do que tinha na existência precedente. Portanto, cada existência é marcada por um progresso intelectual e moral. E isto acontece e tem como consequência o quê? Como nós somos todos espíritos, e como espíritos somos todos imortais, e como todos temos essa inevitabilidade para a perfeição, vamos reencarnar as vezes que forem necessárias para aprendermos a superar as nossas faltas. Se não for numa vida, é noutra e noutra e noutra. Depois depende de nós, do nosso esforço, da nossa vontade em superar os nossos defeitos. E em primeiro lugar é preciso que os reconheçamos. Temos que reconhecer aquilo que está mal dentro de nós, não é? E depois temos que, com vontade, superar, modificar, transformar, de modo a melhorarmos-nos intimamente. Ainda não acabou. Depois temos a prova prática. Certo? Depois temos que nos pôr à prova, passando pelas situações e sabendo contornar isso, não é? Da forma melhor. Vou-vos dar um exemplo, que é o perdão. Não é? O perdão. O perdão é uma das formas de nós evoluirmos moralmente. Sem sombra de dúvida. Nós temos uma quesilha qualquer, até pode ser com uma pessoa de família, e enquanto mantivermos aquela quesilha presente dentro de nós, evoluímos. Não é? Mas quando nos libertarmos e vimos que temos que mudar para que a relação entre aquela pessoa, que às vezes no fundo até nos é muito próxima e da qual gostamos, não é? E temos que ceder, temos que perdoar, mas perdoar a sério. Não é dizer que perdoa e depois está sempre a dizer, tu disseste aquilo lá, está uma semana porque tu disseste assim, não, tu é que disseste. Não, é perdoar mesmo e fazer mostrar ao próximo, ao outro, que o perdoamos.
e aí acabam as dúvidas. E isso é para nós uma grande libertação. E também um fator, obviamente, de evolução. Porque é isso que Deus nos ensina. Após a nossa morte, o gênio, daimon, ou demónio, que nos fora designado durante a vida, leva-nos a um lugar onde se reúnem todos os que têm de ser conduzidos ao Hades para serem julgados. Portanto, isto é outro pensamento de Sócrates. Portanto, após a morte, vem o gênio, que foi designado durante a vida. Isto é o quê? É o nosso anjo da guarda, não é? Leva-nos a um lugar onde se reúnem todos aqueles que morreram, que têm que ser conduzidos ao Hades, já lá vamos, para serem julgados. As almas, depois de terem estado no Hades o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida por múltiplos e longos períodos. Portanto, isto continua a ser, mais uma vez, a forma de nos explicar como é que se faz, como é que se dá a reencarnação. Diz Kardec, é a doutrina dos anjos guardiães. Vocês próprios disseram isso, não é? São os anjos da guarda. Ou espíritos protetores e das reencarnações sucessivas após intervalos mais ou menos longos de erraticidade. Portanto, como sabem, as reencarnações não são imediatas, portanto, os espíritos passam mais ou menos tempo na erraticidade, na vida espiritual, até reencarnarem outra vez. Isso depois depende, lá está, da evolução de cada um. Era inevitável que falássemos do Hades. O Hades é uma figura da mitologia grega, é o Deus que governa o reino do submundo, que também se chama Hades, para onde vão as almas após a morte. Não é o Deus da morte. O Deus da morte é Tânato. O reino de Hades é descrito como um lugar sombrio e tem diferentes regiões para onde são levadas diferentes tipos de almas. Obviamente que as almas têm a sua vivência na Terra e uns são heróis, outros são, não é? Mas todos morrem. Uns são heróis, outros são pessoas normais e outros são indivíduos mesmo condenados, criminosos. Todos eles passam por este reino, são levados, na mitologia grega, por um barqueiro, Caronte, para o lado espiritual e depois Caronte deixa-os no reino de Hades e as almas vão então para diferentes regiões desse reino. Ao governar os mortos, Hades exerce o seu papel com seriedade, vejam isto, garantindo que as almas cumprem o destino que lhes cabe após a morte. Interessante, não é? Continuamos a falar da doutrina de Sócrates e ele agora diz: os demónios ocupam o espaço que separa o céu da terra e constituem o grande todo. Certo? Não entrando nunca a divindade em comunicação direta com o homem, é por intermédio dos demónios que os deuses entram em intercâmbio com o homem, quer durante a vigília, quando estamos acordados, quer durante o sono. Se nós formos aqui e tirarmos os demónios por espíritos, vamos ler. Não entrando nunca a divindade em comunicação direta com o homem, é por intermédio dos espíritos, certo? Que os deuses entram em intercâmbio com o homem, quer durante a vigília, quer durante o sono. Não é isso que nós aprendemos no livro dos médiuns? Diz Allan Kardec, na antiguidade a palavra daimon, de que derivou o termo demónio, não designava exclusivamente seres malfazejos, que é isso que nós hoje em dia temos este conceito, não é? Um demónio é um ser malfazejo. Na antiguidade não tinha o mesmo significado, mas sim
o significado de espírito. Dentre deles destacavam-se espíritos superiores, esses sim, chamados na mitologia, deuses, e os menos elevados, ou demónios, que comunicavam diretamente com os homens. Portanto, é sempre aqui dito que são os espíritos inferiores que comunicam com os homens. Não é por nada, não é por serem maus, é por serem mais próximos de nós, não é? Por estarem mais materializados, entendem? Só por isso. Quanto mais desmaterializados nós estivermos, ou seja, quanto mais desapegados dos bens terrenos estivermos, obviamente que temos a possibilidade de comunicar com espíritos mais elevados. Mais uma vez, está na nossa mão exclusivamente essa possibilidade. Através do nosso esforço de transformação moral, de transformação íntima, de aperfeiçoamento. Também o Espiritismo diz que os espíritos povoam o espaço, que Deus só se comunica com os homens por intermédio dos espíritos puros. Deus é que se comunica com os espíritos puros. Estes, por sua vez, vão comunicar com outros menos puros, digamos assim, ou mais inferiores, que por sua vez se comunicam, portanto já falámos sobre isso. E então, para terminar aqui, pondo em lugar da palavra demónio a palavra espírito, e tereis a doutrina espírita. Pondo a palavra anjo, e tereis a doutrina cristã. Naquilo que, nas citações de Sócrates. A preocupação constante do filósofo, tal como compreendiam Sócrates e Platão, é de tomar mais cuidado com a alma e menos cuidado com esta vida terrena, que não dura mais que um instante, tendo em vista a eternidade. Sendo a alma imortal, não será mais prudente viver visando a eternidade? Não é? Ora, pensem, não é isto que também diz o Espiritismo? Não é? Portanto, o que é mais importante de tudo é nós desenvolvermos as virtudes, não é? As nossas qualidades morais, a caridade, o amor ao próximo, o perdão, a gratidão. O resto dos bens ficam cá todos. Ficam as quintas, os carros, os frigoríficos, as joias, tudo. O que nós levamos para o outro mundo é, de facto, aquilo que está dentro de nós. É a nossa alma. Outra proposição de Sócrates. Se a alma é imaterial, tem de passar após esta vida a um mundo igualmente invisível e imaterial, do mesmo modo que o corpo, decompondo-se, volta à matéria, não é? Nada se perde, tudo se transforma, lei de Lavoisier. No entanto, importa distinguir bem a alma pura, verdadeiramente imaterial, que se alimenta como Deus da ciência e dos bons pensamentos. Esta é a alma pura. A alma mais ou menos maculada de impurezas materiais, que a impedem de elevar-se para o divino e a retêm nos lugares da sua estadia na Terra. Portanto, cá está a diferença entre os espíritos puros e os espíritos ditos inferiores. Seguindo. Portanto, Sócrates e Platão, diz Kardec, compreendiam perfeitamente os diferentes graus de desmaterialização da alma, insistem na diversidade de situação das almas resultante da sua maior ou menor pureza. O que eles diziam por intuição, por pensamento, não é? Porque no fundo todas estas frases, estas citações resultam de um pensamento, o tal filosofar, não é? Que eles tinham, nada disto era prático, eram ideias novas, reparem bem, intuídas, obviamente,
por outros espíritos superiores que entenderam que elas deviam começar a ser transmitidas ao homem. Diz Sócrates, se a morte fosse a dissolução completa do homem, muito ganhariam com a morte os maus, pois que se veriam livres ao mesmo tempo do corpo, da alma e dos vícios. Ou seja, se não houvesse mais nada para além da morte, quem ganhava com isso eram as pessoas de mau caráter. Aquele que guarnecer a alma, não de ornatos estranhos, mas com os que lhe são próximos, só ele pode aguardar tranquilamente a hora da sua partida para outro mundo. E o que é isto de guarnecer a alma com aquilo que lhe é próprio? São as virtudes de que já falamos, não é? Caridade, amor, perdão, gratidão, humildade, todas aquelas que Jesus nos ensinou. Allan Kardec explica que o materialismo, ao proclamar o nada para depois da morte, anula toda a responsabilidade moral ulterior, tendo por consequência um incentivo para o mal. Ou seja, o mal tem tudo a ganhar com nada. Não é? Se não houver nada depois da morte, que é o que aquela corrente materialista do tempo de Kardec concordava e aceitava, de facto não há motivo nenhum, não é, na ótica de Kardec, para não praticar o mal, porque não é condenado por isso. Pode ser condenado pelos homens, mas apenas isso. E não é assim como nós sabemos. É muito mais grave e tem muito mais repercussões do que essas, apenas terrenas. Diz Sócrates, o corpo conserva bem impressos os vestígios dos cuidados e dos acidentes que sofreu, e dá-se o mesmo com a alma. Quando despida do corpo, ela guarda evidentes os traços do seu caráter, das suas afeições e as marcas que lhe deixaram todos os atos da sua vida. Isto é aquilo que nós falamos no espiritismo do arquivo. Aquilo que fica arquivado, não é? Na nossa alma, no nosso espírito, também já estou a usar os dois termos indiferentemente, porque por cada vida terrena que nós passamos, já percebemos que aprendemos algo. E isso fica arquivado. Depois, numa nova reencarnação, isso pode ser esquecido. E é um bem. Imaginem o que era se nós tivéssemos a noção, por exemplo, que um indivíduo qualquer nos tinha feito mal, muito mal, e depois nós, na vida seguinte, voltávamos a encontrá-lo. Disseram, ui, foste tu que me fizeste isto assim. Era terrível, não era? Terrível. Portanto, é uma bênção esta do esquecimento. Como mãe e filho, né? Até porque, muitas vezes, uma maneira de superar essas adversidades e digamos, esses conflitos até familiares é nascerem juntos, outra vez, mas com diferentes ligações familiares. Por exemplo, pode encarnar agora o que era a pessoa, que era, por exemplo, o pai, encarna como filho. Não é? Para resolver nesta vida, ou na vida seguinte, esses problemas que não conseguiu na vida anterior resolver de forma adequada. E isso vai sendo sucessivamente até ficarem, de facto, sanados todos os problemas. Isto é interessante, não é? Pronto, são os colóquios que Sócrates tinha com os seus discípulos e ele dizia que, de tantas opiniões diversas, a única que permanece inabalável é que mais vale receber do que cometer uma injustiça. E que, acima de tudo, devemos cuidar de não parecer, mas ser um homem de bem. Não é? É que parecer é fácil, agora ser um homem de bem, aí é que é mais difícil. Lembrem-se daquele capítulo do Evangelho, o que é um homem de bem.
não é? É fazer todo o bem que nos é possível, todo. Não é? Entre outras coisas. Depara-se-nos aqui outro ponto cardinal, diz Kardec, confirmado pela experiência. A alma não depurada conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões que teve na Terra. E depois, não é inteiramente cristã esta máxima? Mais vale receber do que cometer uma injustiça? E o mesmo pensamento exprimiu Jesus usando esta figura. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Entenderam? Portanto, cada vez são mais as semelhanças entre a doutrina de Sócrates. Continua. Sócrates e Platão. Das duas, uma. Ou a morte é uma destruição absoluta, ou é uma passagem da alma para outro lugar. Já tínhamos visto isto. E se a morte é apenas uma mudança de morada, a passagem para o lugar onde os mortos se reúnem, o tal Hades, que felicidade nos espera ao encontrarmos lá aqueles que conhecemos. Que coisa deliciosa voltarmos a encontrar os nossos entes queridos, não é? Levar-nos-ia a falar de outras coisas, mas agora não temos tempo. Segundo Sócrates, os que viveram na Terra encontram-se após a morte e reconhecem. E o Espiritismo mostra isso mesmo, não é? Através das mensagens que recebe, continuam as relações que entre eles se estabeleceram, de tal modo que a morte não é uma interrupção, nem a cessação da vida, mas apenas uma transformação sem descontinuidade. O que gostaria de vos chamar a atenção, a vossa atenção, é para este conceito de morte. Porque não é de maneira nenhuma o conceito de morte judaico-cristão, não é? Do catolicismo. Aqui é extremamente consolador nós sabermos que um dia mais tarde vamos voltar a encontrar todos os entes queridos que, entre aspas, fomos perdendo ao longo da nossa vida terrena. Os nossos pais, os nossos amigos, os nossos filhos. Certo? Mas é preciso ter merecimento, atenção. Houvessem Sócrates e Platão conhecido os ensinos que o Cristo difundiu 500 anos mais tarde e os que o Espiritismo agora divulga e não teria falado de outro modo. Portanto, não há nada de surpreendente se considerarmos que as grandes verdades são eternas e que os espíritos adentados hão de tê-las conhecido antes de virem à Terra para onde as trouxeram. Aqui é que é o importante refletirmos. É que as grandes verdades são eternas e são-nos trazidas por espíritos superiores, dos quais fazia parte o nosso amigo Sócrates, filósofo. Sócrates, Platão e os grandes filósofos daqueles tempos bem podem ter sido os que secundaram o Cristo na sua missão. Secundaram. Porque Cristo é que foi designado por Deus para trazer essa verdade. Mas outros também tinham a mesma missão. Sócrates, Platão e ainda falta aqui um, que era Aristóteles. Aristóteles era discípulo de Platão. Pode dar-se, façam eles agora parte da pleiade de espíritos encarregados de ensinar aos homens as mesmas verdades. Portanto, já eram espíritos tão adiantados que depois passaram a ser os espíritos que intuíam, de facto, as grandes verdades àqueles que se predispunham a revelá-las. Nunca se deve retribuir uma injustiça com outra, nem fazer mal a ninguém, seja qual for o dano que nos hajam causado. Já vimos isso, não é?
Não está aqui o princípio da caridade, que nos ensina a não retribuir o mal com o mal e a perdoar aos inimigos? Não está aqui o facto de dar a outra face, como vimos? Temos que andar um bocadinho mais depressa porque o tempo voa. Diz Sócrates, é pelo fruto que se conhece a árvore. Isto é repetido imensas vezes no Evangelho. Portanto, o que é que isto quer dizer? Que toda a ação deve ser qualificada por aquilo que produz. Ou é boa, não é? Quando dá origem ao bem, ou é má, quando dá origem ao mal. Esta máxima encontra-se muitas vezes repetida, diz Kardec. Esta temos que demorar um pouquinho mais porque é mais difícil de entender. A riqueza é um grande perigo, diz Sócrates. Todo homem que ama a riqueza não ama a si mesmo nem ao que é seu. Ama uma coisa que lhe ainda é mais estranha do que aquilo que lhe pertence. Vamos descodificar isto. Estas frases refletem a visão crítica de Sócrates sobre a busca desmedida por bens materiais. Esta parte não é de Kardec. É desenvolvida pela intuição que recebi. Todo homem que ama a riqueza não ama a si mesmo. Quem coloca a sua felicidade e os valores nos bens materiais negligencia o seu crescimento espiritual e afasta-se do que é realmente importante, o desenvolvimento moral e a sabedoria. Estamos de acordo? Alguém conta? Não. Aprovado por unanimidade. Ao afirmar que a riqueza é uma coisa que lhe é ainda mais estranha do que o que lhe pertence, Sócrates está a evidenciar que os bens materiais são externos. Podem ser perdidos ou retirados. Certo? E o homem, ao depender exclusivamente deles, perde de vista a sua verdadeira essência. Portanto, cá está. Por isso é que o corpo material é, digamos assim, um impedimento, não é? Para que a alma evolua se nós não estivermos muito atentos. Se não estivermos muito atentos. Esta visão é compartilhada pelo Espiritismo, que valoriza o desprendimento material e o aperfeiçoamento das virtudes como caminho para a evolução espiritual. Estamos quase a acabar. Aqui também outra ideia de Sócrates: as mais belas preces e os mais belos sacrifícios prezem menos à divindade do que uma alma virtuosa que faz esforços por lhe assemelhar. Portanto, é evidente, não é? Valoriza Deus muito mais os esforços que nós fazemos para entrarmos no caminho que Ele próprio nos indicou do que estarmos a dar oferendas. Isso também acontece no Espiritismo. E, portanto, Sócrates diz: verdadeiramente justos e retos só são aqueles que, por suas palavras e atos, cumprem os seus deveres para com os deuses e para com os homens. Não é? Depois, Sócrates chama o homem vicioso a um amante vulgar que ama mais o corpo do que a alma e diz que o amor está por toda a parte na natureza, convidando-nos ao exercício da nossa inteligência. É o amor que orna a natureza dos seus ricos tapetes, enfeita e fixa morada onde se lhe deparem flores e perfumes. É claro que isto é sentido figurado, não é? É ainda o amor que dá paz aos homens, calma ao mar, silencia os ventos e sono à dor. É lindo, não é? É o amor que há de unir os homens por um laço fraternal, consequência dessa teoria de Platão sobre o amor universal como lei da natureza.
E nós sabemos que o amor universal é, de facto, a lei, a maior lei da natureza. Sócrates disse que o amor não é nem um Deus, nem um mortal, mas um grande demónio. Ou seja, é um grande espírito que preside ao amor universal. E foi isto que o incriminou. E quem será esse grande espírito? Jesus e outros como ele, não é? A virtude não pode ser ensinada. Vem por dom de Deus aos que a possuem. Portanto, vamos entender a virtude como um favor que nos é dado por Deus. É quase a doutrina cristã sobre a graça. Se a virtude é um dom de Deus, é um favor. E pode perguntar-se porque é que não é concedida a todos. Por outro lado, se é um dom, aquele que o possui carece de mérito, não é? Que não é dado a todos. Se não é dado a todos, é porque só é dado àqueles que merecem. Certo? Pronto, o Espiritismo é mais explícito e diz a graça ou a bênção é a força que Deus faculta ao homem de boa vontade para se expungir do mal e praticar o bem. Esta também de Sócrates é interessante. É a disposição natural em todos nós a de nos apercebermos muito menos dos nossos defeitos do que os de ontem. Passaram 3.000 anos, estamos na mesma. Diz o Evangelho: vedes a palha que está no olho do vosso próximo e não vedes a trave que está no vosso? 3.000 anos. Se os médicos são mal sucedidos tratando da maior parte das moléstias, é que tratam do corpo sem tratarem da alma. Ora, não se achando o todo em bom estado, é impossível que uma parte dele passe bem. Isto depois deriva no corpo são em alma. Muito bem. O Espiritismo fornece a chave das relações entre a alma e o corpo e prova que há uma interação permanente entre eles. Pronto. Depois deixa a caminho a ciência. E Sócrates diz isto: todos os homens a partir da infância muito mais fazem de mal do que de bem. A partir da infância. Isso significa que vivemos num mundo em que o mal predomina. Este parecer de Sócrates aborda a grave questão da predominância do mal na Terra, questão insolúvel sem o conhecimento da pluralidade dos mundos e da destinação do planeta terreno, habitado apenas por uma fração mínima da humanidade. Isto o que é que quer dizer? Quer dizer que a humanidade somos todos espíritos encarnados e espíritos desencarnados, certo? E depois o Espiritismo vai então contrapor esta opinião de Sócrates nos nos capítulos do Espiritismo segundo o Evangelho. Ajuizado serás, não supondo que sabes o que ignoras. Grande máximo. Isto é para aqueles que criticam aquilo que desconhecem. Platão completa este pensamento de Sócrates dizendo: tentemos primeiro torná-los mais honestos nas palavras. Se não o forem, não nos preocupemos com eles e não procuremos senão a verdade. Cuidemos de instruir-nos, mas não nos injuriemos. Não é? Lá por eles, os outros, não acreditarem e terem outra maneira de pensar, não significa que nós não os ajudemos, não os auxiliemos a que as suas mentes despertem para estas verdades. Sobretudo, não podemos injuriá-los, não é? Menosprezá-los, digamos assim. Pronto. E é mais um bocadinho do mesmo. Por haver professado estes princípios que ficaram para trás, Sócrates foi ridicularizado, depois acusado de impiedade e condenado à morte com o veneno cicuta.
Tão certo é que, levantando contra si os interesses e os preconceitos que elas atingem, as grandes verdades novas não se podem firmar sem luta e sem fazer mártires. E, para terminar, aqui temos, de facto, aquele que foi o mártir, não é? Das verdades que Deus nos quer transmitir. Foi a imagem que eu achei menos chocante de Jesus na cruz, que me impressiona bastante. Ficamos por aqui. Muito obrigada pela vossa atenção. Se quiserem fazer alguma questão, algum comentário. Não? Isso é uma mão no ar, não? Vamos então terminar. Agradecemos, Senhor, esta oportunidade que aqui tivemos de todos juntos refletir sobre importantes ensinamentos que nos deixaram os espíritos elevados, aqueles que foram encarregados por Deus para nos trazer a mensagem da verdade. Sentimos-nos profundamente gratos pela tua misericórdia, pela tua bondade infinita, por todas as oportunidades que temos tido para que possamos evoluir, transformar-nos e assim aproximar-nos de ti. Pai. Pedimos então que nos abençoes a todos, que abençoes esta casa que nos recorda, que abençoes o novo espaço que está a ser preparado para que possamos aumentar o número de pessoas que venham em busca de um consolo, de um esclarecimento. Estamos muito gratos por isso também. Senhor, uma vez mais pedimos que nos protejas de todas as nossas tentações do dia a dia para nos desviarmos do caminho do bem. Abençoa os nossos lares, as nossas famílias, os nossos amigos. Abençoa especialmente aqueles que mais necessitam, aqueles que se encontram doentes do corpo e da alma. Obrigada, Senhor. Fica connosco, querido Mestre Jesus, hoje e todos os dias das nossas vidas. Graças vos damos por isso. Muito obrigada.